Esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. E hoje eu tenho uma convidada especial, porque ela está fora de Salvador também, né? Daqui a pouquinho eu apresento a nossa convidada. Mas eu queria falar um pouquinho do nosso podcast, né? Esse podcast, ele é vinculado ao projeto EduCiência, que é uma parceria com a Academia de Ciências da Bahia. É coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos e por mim, Linha Alves, que somos professores do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência. Essa primeira temporada, a gente está entrevistando os professores que são vinculados, as professoras, né, que são vinculadas ao programa de ensino, filosofia e história da ciência, e as professoras da rede estadual que atuam nas áreas de física, matemática, química, de ensino de ciência. Então, ele tem exatamente o objetivo de valorizar, de dar visibilidade a essas mulheres, né, essas superpoderosas que vêm fazendo a diferença nessa área, numa área muitas vezes marcada, né, pela presença dos homens. Então, a ideia é exatamente romper com esse estereótipo e visibilizar ainda mais as mulheres que têm construído uma trilha diferenciada. E hoje, né, eu tenho aqui uma convidada especial, que é a professora Carla Pedrosa. Carla, ela é bacharel em licenciatura em Física pela Universidade Federal da Bahia, como mestrado. Gente, quando eu li aqui, fiquei pensando, meu Deus, nunca conheci uma mulher que estudou física atômica. Ela tem mestrado em física atômica e molecular pela UFBA também. Carla é professora da rede estadual, né, de ensino, como eu falei, desde 2019, onde ela ensina as disciplinas ligadas à ciência da natureza e matemática, e vem também orientando os projetos de iniciação científica no programa Mais Estudo. E coordena também as Olimpíadas de Conhecimento. Vocês já viram aí quanta coisa essa Carla faz. Carla também tem a formação e práticas investigativas de Carla dialogam com a presença das tecnologias de informação e comunicação nos cenários escolares, com as abordagens de STEAM, que é uma abordagem também super importante para quem está pensando na relação do ensino e ciência, né, com essas áreas, metodologias baseadas em problemas e física de fronteira para ensino médio, que eu vou perguntar depois um pouquinho a Carla sobre isso. Então, em 2024 e 2025, ela fez parte da delegação baiana no Encontro Nacional de Educação STEAM, né, realizado no Inova USP, e foi uma das vencedoras do Prêmio Nacional Liga STEAM 2024, né, e está na finalista desse mesmo prêmio de 2025. Vocês já perceberam aí, né, como ela vem construindo uma trilha bem diferenciada. Carla também tem experiência, né, em temas como cultura olímpica, robótica, educacional e educação científica. E atualmente é super professora da plataforma Medalei, que prepara os estudantes para essa Olimpíada do Conhecimento. Então, assim, agora a gente vai conhecer um pouco dessa história tão diferenciada e tão rica aqui de Carla, e eu agradeço, mais uma vez, Carla, a disponibilidade de estar aqui com a gente, de poder compartilhar um pouco, de a gente poder conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Aline, é um prazer estar aqui. Eu venho acompanhando, né, o podcast Mulheres Mais, Ciências Mais, e, assim, é um prazer fazer parte dessa proposta, assistir os anteriores, vi mulheres aqui que, inclusive, fizeram parte da minha trajetória, né? A professora Amanda foi minha professora de metodologia durante a licenciatura em Física lá na UFBA, né? E hoje compartilhar esse espaço, né, com pessoas que contribuíram para a minha formação é a certeza de que eu estou no caminho certo, né? Então, muito obrigada, é um trabalho, assim, importantíssimo, né, e eu tenho certeza que os frutos aí desse trabalho, né, serão muitos ainda. A gente espera mobilizar essas meninas aí, né, para essa história tão inspiradora de vocês. Ô, Carla, fala um pouquinho aí dessa sua trajetória, dessa caminhada, né, especialmente porque você escolheu áreas tão áridas, né, assim, que a gente normalmente não consegue visualizar, né, como é que as mulheres se inserem nessas áreas e constroem uma trilha de sucesso. Fala aí um pouquinho dessas suas inspirações. Por que você chegou aqui, né? Assim, eu fui uma criança muito curiosa, né? E o meu pai era um grande incentivador. Ele gostava muito de matemática, embora ele não tenha feito ensino superior, né? Ele fez até o ensino médio, mas ele sempre me motivou muito a estudar e sempre trouxe para casa, né, os problemas de matemática para que a gente pensasse de forma mais contextualizada. Então, era muito comum eu chegar na escola, o professor dar um assunto novo de matemática, eu já ter visto com meu pai em casa. Então, assim, a primeira pessoa a me incentivar nessa área foi, com certeza, o meu pai, né?
quando eu decidi fazer o vestibular para essa área, na realidade, minha primeira opção não era física. Eu fiz o vestibular, coloquei primeira opção engenharia química, e a segunda opção era física. Só que eu não passei na primeira chamada para engenharia química, e eu falei, não, vou começar a cursar física, porque eu estava na expectativa, né, de ser chamada nas próximas convocações, e como os 2 primeiros anos do curso eram iguais, aí eu falei, não, já vou adiantando o processo, se chamar no meio, eu já comecei o curso. Acabou que chamou engenharia química, eu fui convocada, né? Eu lembro que o pessoal colocou no grupo da família, parabéns e tal, e aí todo mundo ficou naquela expectativa de que eu ia mudar de curso, porque eu tinha ido para Salvador para fazer engenharia química, e no final das contas eu acabei não trocando, porque eu tinha gostado muito do curso de física. No ensino médio, química era a minha matéria preferida, e aí quando eu entrei na graduação em física, eu descobri que o que eu gostava de química, na verdade, era física. Tanto que depois, no mestrado, eu acabei indo para essa área, né, de física atômica e molecular, porque é uma área que dialoga muito com a química também, né? E aí, acabou que minha família descobriu que eu não tinha trocado de curso já quando eu estava perto da formatura. Porque minha mãe foi fazer umas lembrancinhas, né, para a formatura. Ela, Carla, qual é a engenharia mesmo que você está fazendo? Aí eu falei, não, mãe, eu não troquei de curso, eu fiquei em física. Mas ela sempre foi uma pessoa também que me apoiou em tudo, né? Então, a escolha que eu tive para ela, né, foi muito satisfatória também. E eu digo que foi a melhor escolha da minha vida, porque foi um curso onde eu realmente me encontrei, né? Inicialmente, eu comecei fazendo bacharelado, e aí, no meio do processo, tinha a possibilidade de a gente pegar as matérias, né, da licenciatura, para poder ter as 2 formações, o bacharelado e a licenciatura. Então, eu também não fui, assim, direto para a licenciatura, foi algo que eu descobri no meio do caminho, e logo no estágio eu já me apaixonei pela docência. Eu já vinha fazendo iniciação científica na área de física atômica e molecular, mas quando eu fiz o estágio, eu me encontrei na área de educação, né? E quando eu saí da licenciatura também, no mesmo ano eu já fiz o concurso, aí acabou que foi tudo muito rápido, né? E quando eu me vi, de repente, eu estava com 22 anos de idade, 13 turmas, Imagina, hein, gente? tendo tido uma pequena experiência como professora durante o estágio, né? Então, eu fui aprendendo a ser professora quando eu já estava na sala de aula, né? Mas foi, assim, uma escolha que teve muito a ver comigo, porque eu sempre tive na minha mente que eu queria fazer uma coisa que desse retorno para a sociedade, né? Era aquela criança que tinha assim, aquela vontade de mudar o mundo, né? E não tem forma melhor da gente fazer isso se não sendo por meio da educação. Agora, Carla, eu fiquei. Como é que você. Tudo bem, aí eu entendi, agora que você já explicou para mim, que é a questão da física atômica e molecular, ela se aproxima da química, né? Então, suas áreas que você tem afeto por elas. Mas, assim, o desafio de fazer um mestrado, fala aí um pouquinho, como é que foi? Foi muito complicado? Essa é uma área realmente. Tem muitas mulheres ou não? São poucas? Conta aí um pouquinho. No meu grupo, né, tinha um número de homens e de mulheres era bem equilibrado até, né? Durante a graduação, eu fiz a iniciação científica com a professora Maria das Graças, que é, assim, uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, né? Foi através dela também que eu me aproximei das Olimpíadas de Conhecimento, porque desde aquela época ela já era coordenadora da OBFEP, né? Então eu sempre estava envolvida nos eventos de premiação, acabei me aproximando muito das Olimpíadas. E, posteriormente, eu fiz o mestrado com o professor da Viviana, né, que também faz parte do mesmo grupo. Então, assim, dentro do grupo, a gente tinha um equilíbrio bacana entre a quantidade de homens e de mulheres, né? Mas é uma área, assim, que tem muita matemática, né? É a parte mais ligada à física teórica, então, muita matemática, muita simulação computacional, né? Foi super desafiador, porque quando eu comecei o mestrado, eu já estava dando aula, e aí eu ficava naquela de, estando em Jequié, eu tinha que viajar para Salvador toda semana para poder pegar a disciplina, e com pouca experiência ainda na educação, então tudo para mim era muito novo, né? Com 13 turmas, não podia ainda pedir licença porque tinha acabado de chegar, então foi muito, muito, muito desafiador, né? Mas no final das contas deu tudo certo.
Você já falou aí o nome de professoras mulheres, né, que inspiraram de alguma forma, mas existe, assim, alguma mulheres marcantes nessa sua trajetória, nessas suas escolhas, que lhe inspiraram, né, assim, você diz, Uhum. a pessoa realmente me inspirou a estar aqui. Além da professora Maria das Graças, né, quando eu penso na minha graduação, uma pessoa que sempre vem na minha mente é a professora Flora. Inclusive, foi numa aula dela que eu falei que eu Toda. decidi, Flora Bacelar, que eu É. decidi que eu não ia mais trocar de curso, Que bom, é bom. numa Vou aula mandar dela. depois esse episódio para ela ver. E assim, durante a graduação, ela foi a minha primeira professora mulher, né, de física dentro do Instituto de Física. Então, realmente foi com ela que eu tive assim a primeira identificação, né? A primeira professora assim, com quem eu me aproximei mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações, desses projetos que você tem desenvolvido, né, para o ensino de ciência. E se você puder falar também, porque eu acho que tem um aspecto muito interessante aqui na sua trajetória, que é essa orientação dos projetos de iniciação científica no ensino fundamental, né, médio, né? Ensino Então, eu médio. queria Uhum. um pouco falar dos projetos dos seus, são muitos, É. você, e dar uma informaçãozinha maior sobre essa coisa da sua orientação desses meninos e meninas. Uhum. Desde que eu entrei no Estado, que eu trabalho nessa perspectiva das Olimpíadas de Conhecimento, né? Então, desde 2019, que foi o meu primeiro ano como professora, que eu já mobilizava os alunos para participarem das Olimpíadas. No segundo ano, logo de cara, já veio a pandemia, então nós fomos obrigadas, né, a desacelerar um pouco, mas também foi uma oportunidade que eu tive para investir mais em formação, né? Então, eu aproveitei muito esse tempo para estudar, para pesquisar como que eu poderia, né, trabalhar de uma forma mais contextualizada com os meus estudantes em sala de aula. E quando eu voltei para a sala de aula física, né, em 2021, 2022, eu já voltei com outra perspectiva. Coincidiu também com aquele período em que a gente estava tendo as mudanças no ensino médio e em que apareceram as disciplinas eletivas, e logo de cara eu já peguei uma disciplina eletiva, então foi uma disciplina que me deu a possibilidade de trabalhar o currículo mais dinâmico, né? As disciplinas eletivas, elas davam para a gente essa possibilidade de adaptações, eram mais flexíveis do que as disciplinas da base comum. Então, foi nas eletivas que os projetos eles começaram a nascer, né? A gente trabalhou inicialmente com a MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, que é uma Olimpíada científica também, só que ao contrário das outras Olimpíadas, né, mais tradicionais, em que o aluno ele tem que fazer uma prova, na MobFog a gente tem que fazer uma prova prática, um experimento, né? Então a gente constrói um foguete de garrafa PET, lança esse foguete, e aí as equipes que conseguem lançar o foguete mais longe, né, em relação à posição da base de lançamento, são as equipes que são vencedoras dessa competição. E aí a gente fez esse trabalho com a MobFog em 2022 pela primeira vez, né? E durante esse trabalho teve uma equipe de meninas que era inclusive a equipe assim que estava mais bem preparada para participar da Olimpíada, porque elas tinham pesquisado muito, se dedicaram muito, e elas me procuraram dizendo: "Ô, Pro, eu sei que já passou o prazo da Olimpíada, a gente já concorreu, agora só ano que vem, mas a gente queria, de alguma forma, continuar trabalhando com a MobFog." E a FECIBA, né, que é a Feira de Ciências e Empreendedorismo Social da Bahia, que é movimentada pela rede estadual, estava com inscrições prestes a abrir, e elas tiveram a ideia de fazer algum projeto relacionado à MobFog para mandar para a FECIBA. E a gente conversando, elas comentaram comigo que quando estavam pesquisando vídeos, tutoriais de construção de base, de lançamento de foguetes, elas não encontraram equipes de meninas mostrando como é que fazia isso. Para você tem menina ensinando no YouTube como é que faz foguete, como é que lança foguete. Então, uma opção, né, a gente fazer algo nesse sentido, já que vocês são uma equipe diferenciada, uma equipe que só tinha menina, né? E aí a gente criou lá na escola a Liga Feminina de Foguetes, que inicialmente, né, foi um projeto delas para a FECIBA, e que com o tempo acabou virando meio que um projeto de extensão da escola, porque hoje elas não estão mais no ensino médio, né, já estão na universidade, inclusive uma delas cursa engenharia mecânica no IFBA, então escolheu essa área justamente por conta da vivência que teve no ensino médio com a MobFog, né, e aí elas começaram fazendo orientação, elas eram segundo ano,
Aí elas faziam a orientação com as meninas do primeiro ano para preparar para a MobFog, para que as meninas chegassem no próximo ano mais bem preparadas para poder participar da Olimpíada. E hoje a gente faz oficinas não só na nossa escola, a gente já fez oficinas até em outras cidades aqui da região, a gente faz online também, e são sempre as meninas que estão apresentando, né? Esse foi o primeiro projeto, assim, que a gente iniciou, né, pensando em apresentar em feiras de ciências externas. E aí depois vieram também, né, os projetos de robótica, então a primeira vez que uma equipe me procurou em 2023, querendo fazer um projeto para a FECIBA que envolvesse robótica, eu não tinha experiência nenhuma com robótica, com Arduino, eu tinha tido experiência, assim, muito breve durante uma disciplina, quando eu estava na graduação, né, mas de vivência mesmo, assim, de saber mexer, de se apropriar desses conhecimentos, foi durante o processo aprendendo junto com eles, então era uma troca, né, e aí a gente fez um trabalho muito bacana. O primeiro trabalho da gente com robótica foi um dispositivo de segurança para ciclistas, porque em 2023, aqui em Jequié, a gente teve muitos casos de acidentes envolvendo ciclistas, inclusive uma das pessoas era uma funcionária da nossa escola, né, que veio a óbito muito próximo ao prédio da nossa escola, e a gente observou, percebeu que a maioria desses acidentes era por conta da desobediência ao artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que diz que a distância mínima de segurança é de 1,5 metro. E aí a gente teve a ideia de criar um dispositivo que alertava o ciclista, né, dava alertas vibratórios, quando o motorista, ele desobedecia essa distância mínima de segurança. E os estudantes, eles foram, né, evoluindo esse projeto. Então, na última versão, além de alertar o ciclista, esse dispositivo ele também salvava dado de data, hora e localização das infrações. E aí depois a gente conseguia construir um gráfico para poder dizer quais eram as zonas, né, as regiões da cidade que eram mais perigosas, né, de acordo com o número de infrações. E desse projeto de robótica, né, nasceu também um clube de robótica, porque começou a aparecer muita gente interessada em fazer projetos que envolvessem o Arduino. E aí, em 2024, a gente lançou também, né, lá na escola, o Clube de Robótica, que a gente tem uma galerinha participando. O número de meninas e de meninos é muito equilibrado, viu, Lin? Né? Eu acho que por conta, né, da gente, desde o início, ter tido essa perspectiva, né, de colocar as meninas para botarem a mão na massa mesmo, então elas se sentem muito confortáveis no espaço que a gente criou. E hoje a gente, no final das contas, a gente acabou unificando o clube de ciências, né? As meninas que trabalham com os foguetes, com o pessoal que trabalha com a robótica, que inclui meninas e meninos, né? E aí e com o pessoal das Olimpíadas também, que já era um outro grupo, e aí a gente criou um grupo único que hoje a gente chama de ForLab, né? Que é o nosso clube de ciências, aí a gente unificou até as datas das reuniões para fazer todo mundo junto, porque é um momento de trocas entre eles também, né? Então, muitas vezes, um estudante chega para a gente pensando em participar da MobFog, e aí, no meio do processo, ali durante a reunião, ele tem contato com a galera da robótica, aí já começa a fazer trabalho com a galera da robótica também. Então, rola uma troca, assim, bem bacana entre os integrantes desse clube de ciências. Menino, fantástico isso que você está me falando aí, porque não só, às vezes, a mobilização vem das estudantes e dos estudantes, e você compra a ideia, e é essa coisa de elas verem você como essa pessoa aberta a essas inovações, né? Isso é muito legal, porque na hora que o aluno vem e fala com você com a ideia, ele está se sentindo confortável e confiante que você vai ser essa parceira, né? Muito legal, não tinha ideia, assim. Yuri é muito apaixonado pelas coisas que a SEC faz, né? Mas assim, eu não tinha a dimensão de quantas coisas. É muito importante para mim e para os nossos ouvintes e a audiência aqui saber, né, quanta coisa acontece dentro de uma escola da rede pública, que tem professores que, junto com os alunos, fazem a diferença. Muito legal, não tinha ideia. Estou realmente encantada aqui com as coisas que você está contando. E como é que funciona, Carla, essa questão das bolsas? É uma bolsa da FAPESB, é uma bolsa do governo de estado? Como é? É um edital específico que vocês participam? Uhum. Atualmente, de bolsa, a gente só tem as bolsas do Mais Estudo, né? Que é um programa da própria rede estadual, que é para que os estudantes, né, que tenham, geralmente é ligado ao rendimento do aluno, né, para que eles sejam monitores de algumas disciplinas. Então, tem para a língua portuguesa, para matemática e para iniciação científica. Iniciação científica, geralmente a aprovação da bolsa, ela está atrelado
ou ao fato do estudante ter tido um bom rendimento em iniciação científica, né, no ano anterior ao ano em que ele tem a bolsa, ou então ao fato dele ter participado da FECIBA, né? É uma bolsa de R$ 150 que vem para os estudantes, né, para que eles desenvolvam projetos ou participem de atividades no contraturno, auxiliando outros colegas. E atualmente, né, a gente está aí também concorrendo a um edital da FAPESB para Clube de Ciências, só que agora é com bolsa para o professor, né? Então, esse edital, ele não prevê bolsa para o estudante, ele prevê bolsa apenas para o professor. Ele está aberto, inclusive, até o dia 14 de novembro, né? Então, é interessante aí para os professores que trabalham nessa perspectiva, né, de clube de ciências para darem uma olhadinha nesse edital, porque é uma oportunidade de valorização, né, para o trabalho que a gente faz. E, além disso, tem também teve o edital do Mais Ciência na Escola, que aqui na Bahia foram 180 escolas contempladas no total, né? São duas ICTs que estão fazendo a mediação, então é a Fiocruz e a outra ICT é o IFBA, né? E essas escolas que foram contempladas, elas vão receber um laboratório maker, né? E além do laboratório maker, o professor que é orientador, que faz, né, a coordenação desse laboratório junto com os estudantes, também recebe uma bolsa. E para cada escola também vem 10 bolsas para os estudantes, que o valor da bolsa já é melhor do que o do Mais Estudo, porque é de R$ 300, né? Então, é muito bacana, né? Na Bahia a gente percebe, assim, principalmente quando a gente entra em contato com colegas de outros estados, né, para conhecer como que é feito lá, a gente percebe que na Bahia a gente já teve, assim, muitos avanços em relação à educação científica, na educação básica, embora ainda tem muita coisa que a gente precisa ajustar, né? Exato, muita coisa para ajustar, mas assim, só essas iniciativas são super importantes, né, para fortalecer o ensino de ciência dentro das escolas, né, para motivar os meninos e também essa coisa dessa relação que eles podem estabelecer desse campo de conhecimento com o dia a dia, né, com essa coisa dos foguetes, achei super interessante, das aplicações, né, muito legal, eu acho que realmente é bastante motivador. E a valorização também do professor, né? Eu acho que reconhecer esse lugar, o lugar do professor pesquisador, daquele tá fazendo a diferença e precisa, eu acho também, esse reconhecimento. Eu tenho acompanhado um pouco os editais, porque é uma área que me interessa, aí eu leio, assim, fico sabendo um pouquinho, né? Porque como esse projeto da gente é do ciência, né, do ensino de ciência, a gente leu. Eu tive que aprender um pouquinho mais sobre os editais e as políticas, eu achei interessante, mas não conhecia experiências concretas, então está sendo muito importante te ouvir. Nessa trajetória aí, né, com esse diálogo com os meninos, e em caminhos tão complexos, né, você teve alguma experiência que marcou você, que te emocionou, que fez você repensar seu trabalho, algo que você diz assim, estou com meu coração e agora vai ser diferente, ou... Sim, eu já fiz assim muitas viagens, né, com os alunos para participar de feiras de ciências fora aqui da cidade. E todas as vezes que eu tenho essa experiência, por mais difícil que tenha sido chegar lá, porque é todo um processo para a gente conseguir recurso, para a gente conseguir orientar, para fazer o trabalho sair do papel. Mas toda vez que eu volto cansada, mas volto com a certeza de que eu estou no caminho certo. Logo na primeira experiência que a gente teve, né, que foi a primeira FECIBA, eu lembro que a gente aproveitou para ir na praia no horário do almoço, né, porque não tinha tempo para ir assim fora da, não tinha assim uma tarde livre, uma manhã livre para que a gente conseguisse levar os meninos na praia. Então a gente foi na hora do almoço. E eu vi assim as meninas grandes, né, 17, 18 anos, fazendo castelinho de areia na praia. E eu fiquei observando assim curiosa, né, porque eu não estava entendendo porque elas estavam assim tão maravilhadas fazendo castelinho de areia. E aí depois uma aluna comentou comigo, eu sei que a gente não ganhou aquela premiação que a gente estava esperando, que a gente foi na perspectiva de ganhar uma determinada premiação, né? E, infelizmente não veio nesse momento. Ela, mas eu estou muito feliz de ter vindo, porque foi a primeira vez que eu vi o mar. Pois é, menina, imagine. Então, assim... Pensando nisso, você está falando delas estarem ali fazendo um castelo que a gente pensa que é uma coisa de criança, né? Mas você vê, né? O quanto... E, assim, já tive várias experiências de levar os estudantes para esses eventos externos, e se é a primeira vez que anda de avião, se é a primeira vez que se hospeda em um hotel, né? A primeira vez que viaja para fora da cidade, então eu tenho muitos alunos que são da zona rural, que o único trajeto que conhecem é aquele trajeto de casa até a escola. O lugar mais longe onde eles já foram, muitos deles, nem a escola.
Então, quando a gente trabalha com a educação científica, né, nessa perspectiva de abrir portas para que os alunos acessem outros espaços além dos muros da escola, a gente observa que o que a gente está ensinando para eles vai muito além de ciência, né? Então, é dizer para aquele estudante que ele pode mais e que o caminho para isso é a educação, né? Então, eu sou apaixonada, assim, fã da educação científica por conta dessas coisas, né, que permitem a gente fazer. Agora mesmo a gente está com um trabalho aprovado, né, já saiu a aprovação do recurso, que a gente vai apresentar um trabalho no Peru. Então, vai ser a primeira vez que os alunos vão viajar para fora do Brasil. A primeira experiência vai ser justamente por conta de um projeto que eles desenvolveram ao longo do ensino médio. Eles estão com esse projeto desde o primeiro ano, agora eles estão no terceiro, né? Mas desde o primeiro ano que eles trabalham com esse projeto, mas a cada ano vem inovando. Então, vai trazendo novas informações, fazendo novas adaptações conforme a necessidade, né? Para que o projeto seja mais completo. E agora, né, vamos finalizar o terceiro ano com essa experiência aí maravilhosa de participar de um evento em outro idioma, né? Estou estudando espanhol, inclusive estão dando 10-0 em mim no espanhol, viu? Eu falei, vocês que vão me ajudar na comunicação, porque se fosse inglês eu ainda ganhava, mas o espanhol para mim é uma dificuldade assim tremenda, mas eles estão muito focados. Menina, é isso que você falou, quer dizer, para além da questão escolar, da aprendizagem escolar, é a aprendizagem de vida, é dar a esses meninos e meninas uma outra perspectiva, né? Assim, abrir o leque de opções, é muito interessante, realmente é algo bem marcante, né? Então, aí, assim, quais são os principais desafios enfrentados que você vê, né, pelas mulheres hoje na ciência, no ensino científico? O que você vê como, assim, isso é um dos maiores entraves? Uhum. Eu acho que muitas vezes é encontrar, em alguns ambientes, né, parcerias para que a gente se sinta confortável em errar. Então, quando eu estava na graduação, até no mestrado, né, mas principalmente na graduação, porque no mestrado eu já estava num ambiente assim que eu já era mais familiarizada com as pessoas, mas durante a graduação eu sentia muito essa questão do medo de errar, e às vezes tinha uma dúvida, e aí não, sabe, não queria perguntar por conta do medo do que os colegas vão pensar. Então, eu vejo que é muito nesse sentido, né? Parece que quando nós somos mulheres nessas áreas que são ainda dominadas pelos homens, né? A gente precisa estar o tempo todo provando que a gente tem condições, tem capacidade para estar ali naquele espaço. Então, por isso que essa questão da representatividade, né, ela é tão importante. E quando a gente trabalha na perspectiva da Liga Feminina de Foguetes, que são as meninas que ensinam, né, como é que faz foguete. Quando a gente faz oficina nas escolas, a gente abre para todo mundo, as meninas e os meninos participam, mas a gente faz questão de que as monitoras sejam todas meninas, e a gente observa a diferença quando isso acontece, porque as outras meninas se sentem mais confortáveis em perguntar, em tirar dúvida, né? Que é algo que a gente muitas vezes não observa quando são os meninos que estão ali naquele papel, né, de instruir. Exatamente. Essa coisa, quando você estava falando, né, eu fiquei pensando, as meninas ensinando outros, né, meninos e outras meninas, é muito esse lugar de compartilhar o conhecimento, saber, isso é muito legal. Você consegue pensar assim, né? Que mudanças estruturais você acha que seriam importantes e urgentes para que a gente pudesse ampliar essa presença e essa valorização das mulheres na ciência? Você já trouxe aí vários programas, políticas, né, públicas, mas tem mais alguma coisa que você ache? Você aí a dificuldade até de implementar essas políticas dentro da escola. Como é que você pensa isso? Está pensando um pouco isso? Hoje, um grande desafio que a gente tem, né, na educação básica, para a gente trabalhar dessa forma com os estudantes, né, e aí inclui os meninos e as meninas, é a questão mesmo da carga horária, né? Porque, diferente da universidade, que existe aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, a escola ela foi pensada só para o ensino. Exato. Então, essa questão da pesquisa e da extensão na educação básica ainda é algo muito novo. Então, a gente não tem, assim, dentro da nossa carga horária, né, de trabalho, uma carga horária específica para isso. Então, isso dificulta muito, às vezes, esse processo, esse trabalho de orientação, né, dos projetos científicos. Sempre no contraturno, né, Carla? Eu sempre marco no contraturno dos estudantes. Só que aí dificulta um pouco porque eu só tenho um dia de atividade complementar.
né? Sim. E esse dia eu tenho que dividir entre a orientação dos alunos que estão trabalhando no Clube de Ciências, correção, planejamento de aula, e aí são 20 turmas, cada uma com 40 estudantes, né? Então, assim, acaba sendo muito desafiador. Entrar na nossa carga horária de descanso, né? Para a gente conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. Então, já aconteceu várias vezes de eu marcar com os alunos no sábado. A escola está fechada, mas a gente marca lá em casa. Então, já aconteceu muito isso, né? Então, a gente tem uma viagem na próxima semana para apresentar um projeto e ainda está faltando coisa do projeto. Então, a gente vai ter que marcar de noite, né? Na casa de alguém para a gente conseguir dar conta, né? E assim, a gente sabe que a longo prazo, né? Esse formato ele é insustentável, né? E assim, eu penso na força das minhas colegas que trabalham na perspectiva muito parecida com a minha, né? E que ainda tem a função de mãe. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que administra, né? Porque assim, eu ainda não sou mãe. Então, eu fico imaginando para aquelas professoras que trabalham com a educação científica e que são mães, né? Então, isso acaba dificultando para nós, professoras mulheres, né? Continuar fazendo esses trabalhos a longo prazo, porque chega um momento, né, em que entra muito na nossa vida pessoal, por conta de não ter essa carga horária específica para a orientação dos projetos, né? Então, eu acho que esse daí acaba sendo, pensando na minha realidade, né, de levar os projetos para a educação básica, esse acaba sendo o maior desafio. Você tem razão, porque é uma sobrecarga muito grande. Eu sempre penso isso também em relação às mães, né? Porque não é fácil não, né? A gente, professor, porque as pessoas não entendem, né, Carla, um pouco nossa profissão. Não sabe que a gente dá aula, mas que a gente leva para casa uma jornada grande de trabalho. Você tem que ler material. Ainda mais assim, quando a gente tem turmas grandes, né? E você tem que ainda mais a sua área que você tem que cálculo, você tem que fazer, né, aquelas elaborações todas. Então, o trabalho é muito grande. E é interessante destacar isso, exatamente, porque se você tem uma política que você acha que tem que valorizar, incentivar essas práticas de ensino de ciência, abrir a cabeça dos meninos para a pesquisa, e além do ensino, como você falou, você tem que ter políticas que sustentem, né? Que é a grande dificuldade. Carla, hoje em dia, a discussão da ordem do dia é essas questões ligadas à inteligência artificial generativa. Você já está trabalhando com isso? Você não está trabalhando? Qual a sua perspectiva? Como é que você pensa a presença dessas tecnologias? Até porque, como você também já tem prática de trabalhar com a mediação das tecnologias, né, na sua prática docente, eu queria ouvir um pouquinho também sobre isso. Eu uso muito a IA, né? Então, para trabalhar com essa quantidade de turmas, com o tempo curto que a gente tem para preparação, para correção de atividade, a IA tem me ajudado muitíssimo, né? E aí eu tive a oportunidade de participar também de formações maravilhosas, né, em parceria aí com o Instituto Anísio Teixeira, né, de IA para professores, que, assim, deram para a gente estratégias, né, para que a gente conseguisse amenizar um pouco a sobrecarga desse trabalho, né? E em relação à orientação dos estudantes, né, nos projetos de pesquisa, a IA ainda acaba sendo um tema bem polêmico, porque muitas vezes eles chegam para a gente sem saber fazer essa diferenciação de eu estou usando a IA para me ajudar ou estou usando a IA para fazer o meu papel, né? Então, como professora que orienta projeto de iniciação científica, eu busco sempre fazer essas reflexões, né, com eles, que não é proibido usar a IA, né? A IA está aí para a gente usar, então a gente precisa realmente utilizar para facilitar no que for possível, mas não para fazer o nosso trabalho cognitivo, né? Então, a discussão que eu tenho feito com eles é nesse sentido, né? De qual que é o limite, né? Em que eu estou usando a IA para acelerar um processo, né, que é mais manual, ou eu estou utilizando a IA para fazer um trabalho cognitivo que eu deveria fazer para que eu evoluísse em relação ao tema que eu estou estudando, né? Então, essa discussão ela é muitíssimo importante, ela já está aí dentro do escopo, né, das orientações científicas. Foi muito legal você trazer o papel do IAT, né, do Instituto Anísio Teixeira, que eu acompanhei até, porque eu sigo eles no Instagram, vários processos formativos, né, não só na área de IA, mas de gamificação, de estilo, isso é muito importante para que se tenha uma reflexão.
E outra questão aí que você traz, que é exatamente que é o que nos preocupa a todos nós, professores, e que a gente ainda não sabe direito como é que vai fazer, a avaliar, né? O que você vai avaliar agora com a presença, né? Por mais que você faça uma prática, que eu também concordo com você, de orientação, de limite, de uso, mas driblam, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu acho, eu hoje não conseguiria ainda responder. Eu sempre digo isso. Como é que você vai avaliar para garantir que, né, realmente o menino não usou? Mas você trouxe um ponto que eu acho fundante aí, eu vou destacar, porque você deu uma ênfase muito importante para todos nós, que é a questão de que a IA não pode fazer seu trabalho cognitivo. Perfeito. Porque essa é a grande crítica, né, que tem se feito, que, na verdade, você, ao transferir para essa ferramenta, você termina não estimulando determinadas funções cognitivas, né? Foi muito legal você falar isso e destacar, porque eu acho que isso é importante, né? Já que está nesse momento de que todo mundo está usando, né? Não se tem ainda regulações dentro das escolas, né? Nem na universidade. Você tem documentos falando sobre o uso, mas nada regulando. E nós estamos ainda construindo, né, isso junto, então é importante destacar, foi muito legal. Infelizmente, gente, a gente está entrando no nosso último bloco, eu sempre digo isso porque eu gosto de conversar, e essas entrevistadas gostam de conversar também, então, mas eu tenho que limitar. Ô, Carla, que conselho você daria, assim, considerando todo o seu background, toda a sua trajetória, tudo que você falou aqui, e o seu papel na formação dessas meninas, né, o lugar que você está ocupando, assim, delas se verem, né, se inspirarem, né, porque na hora que você fala assim, elas vieram para mim pedir, eu acho isso o máximo. Que conselho você daria para as meninas e mulheres que desejam seguir essa área, né, a área de educação científica, essa área mais voltada para o ensino das ciências? Assim, né? É uma área muito recompensadora, porque você se vê vencendo desafios que, a primeiro momento, parecem muitas vezes invencíveis, né? Mas acho que o conselho que eu daria, assim, é que elas não tivessem medo de errar, né? Vai acontecer, acontece com todo mundo erra, né? E o erro, ele é também parte do processo de aprendizagem, né? Então, as meninas que querem entrar aí nessa área, né, das ciências, especialmente aí as ciências exatas, que talvez seja a área que ainda, né, nós ainda somos poucas, né, que não tenham medo de perguntar, não tenham medo de errar, faz parte do processo, e muitas vezes aquela insegurança passa na nossa cabeça, né, o nosso colega que está ali do lado está tão perdido quanto a gente, às vezes, naquela aula de cálculo, naquela aula de física, então, se você tiver a coragem de fazer a pergunta, você vai estar ajudando todo mundo. É verdade, é verdade. É engraçado, isso acontece com eles, né? E acontece também, às vezes eu tenho orientando, né? E aí eles chegam falando, ai, eu me sinto tão bom, porque fica aquele povo falando, eu disse, minha filha, às vezes o povo está falando, mas está igual a você também não sabe. Então fique tranquilo que esse é o processo, né? Então você está ali, tem que questionar, perguntar, é isso mesmo. Ô, Carla, que sonhos ou projetos você ainda gostaria de realizar? Eu tenho uma pergunta de fórum íntimo. Uma pessoa com toda essa trajetória que você tem, esse background, não teve vontade de fazer doutorado? Então, tá nos planos, né? O doutorado, eu estou aí agora nessa mudança de área, porque meu mestrado foi na área de física atômico-molecular, mas o doutorado eu quero fazer na área de educação, né? Mais especificamente aí na área pensando em formação de professores, eu tenho me aproximado muito dessa área, né? Com as formações complementares que eu tenho feito, eu tenho visto a necessidade, né? Da gente complementar a formação que a gente tem nas licenciaturas com essas novas abordagens que vêm aparecendo, e muitas vezes a necessidade ela surge da sala de aula e ela demora um pouco para chegar na academia. Então, como eu tenho essa experiência da sala de aula, eu penso muito em fazer um trabalho em que eu consiga acelerar esse processo de levar para a academia aquilo que eu observo como necessidade na sala de aula, né? Então, o doutorado, com certeza, está aí um dos anseios aí, né? Já comecei a dar uma pesquisada, já peguei disciplina aqui no programa de Educação Científica e Formação de Professores da UESB, né? Que é um programa que eu tenho me aproximado. E nessa ideia, né, de ajudar outros professores a saberem como levar para a sua sala de aula uma abordagem que seja mais próxima da vivência dos estudantes, que consiga motivar mais as turmas. Hoje a gente trabalha
com um público que é muito diferente do público de 10 anos atrás, que é o público em que eu me inseria quando eu era estudante do ensino médio, né? Então, 10 anos atrás, todo mundo queria fazer ENEM, todo mundo queria fazer vestibular. Então, quando você ia dar aula de física, você não precisava dar muita explicação do porquê que o estudante precisava estudar aquilo, porque ele sabia que ele precisava para o ENEM, para o vestibular. Mas e hoje, quando você pensa que muitos alunos não têm mais essa perspectiva de fazer ENEM vestibular, né? É impressionante, né? Não tem perspectiva de entrar na universidade. Muitos não têm. Quando a gente compara o número de inscritos no ENEM, em 10 anos caiu pela metade, né? Então, a gente precisa pensar em como que a gente até recupera, né, esses estudantes para que eles enxerguem na educação um caminho para o sucesso, para a progressão, porque tem sido muito difícil, né, fazer essa sensibilização. E eu acredito muito que um caminho para a gente fazer isso é justamente trabalhar de forma mais contextualizada, com metodologias mais ativas, né? Aquela perspectiva que coloca mais o estudante no centro do processo de aprendizagem, porque eu acho que é isso que desperta o aluno para entender por que ele está aprendendo alguma coisa. Exatamente. É meio, a gente que é professor, né, fica às vezes, sem entender, na verdade, às vezes triste porque não consegue mais ver nessa geração esse interesse, né, de continuar a estudar, é como se já foi suficiente, está bom aqui, né? É um processo de recuperação mesmo, né? Para que eles voltem a enxergar, né, a necessidade. Eu acho que o seu trabalho faz isso, sabia? Porque na hora que você abre esse espaço para desenvolver esses projetos todos, aí você está, que eu acho também que ensinar é isso, é seduzir, né? Então você está seduzindo para o desafio de construir conhecimento, né? Isso é muito legal. E, assim, para terminar mesmo, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para a audiência de maneira geral? Que vocês acompanhem, né, os trabalhos que a gente tem feito na educação básica, que ainda é um pouco, assim, não tem, às vezes, tanta divulgação, então esse espaço que a gente está aqui hoje, Lin, para poder dizer o que a gente faz e o que pode ser feito para que esse trabalho ele seja mais eficiente, isso é muito importante, né? Então, que os ouvintes estejam aí, né, atentos a canais como esse, né, como o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais, porque quando você entende o trabalho que é feito dentro da escola pública, você passa a ser um defensor também da escola pública, né? E assim, tem muita gente para apontar o dedo e dizer o que está errado, mas a gente sente falta de pessoas que visualizem aquilo que tem dado certo, né? E que lutem para que a gente tenha condições de tornar isso política pública, de tornar isso um projeto sustentável, para que permaneça, né, dando frutos como vem dado. Pois é, foi muito legal você dizer isso, porque assim, é muito simples você julgar o trabalho do professor e julgar o trabalho da escola pública, né, da educação pública de maneira geral. Mas você tem que conhecer, né, você tem que saber que tem muitos professores que são comprometidos, que querem fazer a diferença, que criam da escola um espaço de aprendizagem muito contextualizado com a realidade, né? Deixa eu perguntar uma coisinha, Carla, que eu fiquei curiosa, era para perguntar na hora e esqueci. Quando você falou, teve a mudança da educação, do ensino médio, né? Eu sei que tem uma disciplina que é educação científica, que você falou também, que aí você tem uma liberdade de construir a proposta. Mas no ensino da física também, nas outras disciplinas, de maneira geral, você também tem essa liberdade de fazer algo mais voltado para a sua realidade? Fala aí só um pouquinho. Sim, tem possibilidades também, né? Inclusive, a gente fez um projeto agora recentemente que, no caso, foi na minha disciplina física, em parceria com a professora de geografia, que é o projeto que a gente está agora finalista do Prêmio Nacional LegX de 2025, né? Inclusive, agora, na segunda-feira, no dia 3, a gente vai estar na final durante o Festival LED, lá em Belo Horizonte, né? Em que a gente vai saber o resultado realmente dessa premiação. Mas foi um trabalho que foi feito dentro das disciplinas da base comum curricular, utilizando a abordagem X. Então, a gente não precisou parar o conteúdo para poder fazer o projeto, a gente conseguiu fazer o projeto junto com o conteúdo, né, em paralelo com o conteúdo. O que acontecia quando a gente tinha, né, as eletivas, é que a gente conseguia fazer com que os estudantes escolhessem aquilo em que eles queriam se aprofundar, né? Que, infelizmente, agora no novo ensino médio, a gente perdeu essas eletivas, né? Então, eles não têm mais essa possibilidade de escolher aquilo em que eles querem se aprofundar
nem que seja em uma disciplina. Eu acho que era algo positivo, que a gente tinha no velho, novo ensino médio, que a gente não tem mais agora, né? Mas, de qualquer forma, isso não impede a gente, né, enquanto professor, de trabalhar com os projetos, inclusive envolvendo uma turma inteira. Não precisa ser professor que orienta trabalho de iniciação científica com 2, 3 estudantes para mandar para a feira externa. Dá para fazer isso com uma turma inteira, né? Talvez em uma escala menor, isso daí eu preciso reconhecer, porque quando você está trabalhando com 40, onde você consegue chegar dentro do tempo que você tem, não é o mesmo lugar onde você consegue chegar quando você está com 2, 3, né? Então, reconhecer também os limites, né, de cada proposta, mas é possível sim. Legal, muito legal. Boa sorte aí nessa sessão, nesse momento dos finalistas. Desejo que vocês consigam ganhar, né? Porque realmente você tem uma trajetória aqui com muitas premiações. Eu desejo que ganhe mais essa. Então, Carla, super obrigada. Agradeço muito de coração assim a sua participação, disponibilidade, a generosidade de estar compartilhando com a gente e abrindo a mente da gente para o que a escola pública está fazendo, né? Eu acho isso fundamental. Quando a gente pensou em trazer os professores da rede pública, era exatamente nessa vibe, né? Tipo assim, ó, os professores estão fazendo a diferença, né? Então a gente tem que conhecer e valorizar. Então, super obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu realmente fiquei muito motivada, porque eu também, embora eu não seja da mesma área que você, né? Sou mais das humanidades, mas eu gosto desses projetos que a gente bota os meninos para fazer, e que os meninos trazem, e que você aprende. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, eu sempre digo isso também. Eu aprendo com os meus alunos. Você estava falando, né? Eu não sabia usar o Arduino, mas aí eu também não sabia. Eles treinam a gente, então, assim, é legal essa troca, né? E a gente valoriza, cada um com o seu saber, né? Então, super obrigada, foi muito legal te ouvir, foi muito legal conhecer você, fiquei muito feliz, agradeço mesmo. Vou fazer um agradecimento ao meu amigo Yuri Rubim, que foi ele que me apresentou a você, então foi assim, um presente também. Então, assim, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo espaço. Pois é, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria convidar vocês a seguirem a gente no Spotify, ouvirem os nossos episódios, ouvir esse episódio de Carla, compartilhar bastante, gente, para vocês conhecerem o que uma professora pode fazer dentro de uma escola pública, junto com seus alunos. E uma professora mulher, e junto com as meninas também, né? Então, compartilhem, ouçam, compartilhem, reflitam sobre as coisas que foram ditas aqui. A gente também está disponibilizando tanto no Spotify, vocês podem ouvir, seguir a gente também no Instagram para conhecer um pouco mais sobre o podcast, o episódio, e está disponível também no YouTube, no canal da Docência e no canal do Comunidades Virtuais. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio.